Glória a Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Criador. Por que Salvador? Porque um dia Ele salvou aquele povo e nós pegamos a rabeirinha, nós viemos como consequência daquela bênção. Vamos compartilhar um pouquinho, falar sobre a justiça de Deus. A palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Que a justiça de Deus vai se manifestando através, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Guarda esse versículo aí, vamos falar algumas coisas sobre ele. A justiça de Deus. Se nós não conhecermos a justiça, que são os direitos e os deveres que nós recebemos de Deus, a gente não vai praticar direito. Quando é que a gente vai conhecer a justiça de Deus? Ela é revelada através do Evangelho. O que é o Evangelho de Cristo? É Mateus, Marcos, Lucas e João? Não. O Evangelho de Deus são as boas novas que começa a igreja de Cristo através do fundamento. O apóstolo Paulo fala que ele colocou o fundamento. Bota para mim esse versículo, Lucas, por favor. Ele colocou, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, foi colocado pelo apóstolo Paulo o fundamento da igreja, quer dizer, a base da igreja. E a base da igreja agora é através desse evangelho. Bota lá, por favor, novamente, onde estávamos, Romanos 1, 17. Ok. Esse evangelho é um período onde Deus vai revelando através dos seus apóstolos a sua vontade, porque agora ele é o Emanuel, Deus conosco, que vai manifestar através de nós. Aí vai se cumprir o que ele diz lá em Efésios 3, versículo 20, que Deus opera, ele vai realizar agora todas as coisas através de nós, porque nós somos a nova Jerusalém, que está sendo edificada na terra. Nós somos os edificadores e ao mesmo tempo temos que edificar a nós mesmos, ok? Então ele fala, por favor, põe lá de novo, isso. O evangelho que é se revelado de fé em fé. Hoje nós temos o espírito da fé. 1 Coríntios capítulo 4, acho que versículo 13, fala sobre o espírito da fé. O espírito da fé não é nada mais, nada menos que o próprio espírito do Senhor Yeshua, que vem sobre nós. E agora ele nos usa. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Nós hoje recebemos o espírito da fé, que é a manifestação do Senhor através de nós. Como está escrito, o justo, aquele que já foi feito pelo Senhor, que é o praticante agora da sua vontade, esse é o chamado justo. Ele vai viver dessa manifestação do poder de Deus. Então, o justo vai viver por fé. Então, esta fé é algo que nós conquistamos ou conseguimos através da justiça de Deus, através de Cristo Jesus. Então, depois de Cristo Jesus, do seu sacrifício, por causa do sacrifício dele, nós recebemos poder de Deus, nós recebemos todas as coisas agora. Ele fala assim em Coríntios, eu não lembro onde está, mas fala que nós agora somos os donos de tudo. Tudo é nosso. Põe para mim, Lucas, por favor. Tudo é vosso. Ele fala assim, olha, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras. Você tem noção do que é isso? Vamos ler de novo, Que é Paulo e Apolo e Cefas? Representam as grandes autoridades. Então as autoridades agora também fazem parte, são nossas. Então nós temos como
direcioná-las, a dirigi-las, por causa do Espírito da fé que está em nós, que nada mais é do que o Espírito do Senhor. Então eu agora sou a justa, aquela que vai praticar isso pela fé. Às vezes eu posso olhar para mim e me ver, né, com os olhos humanos, mas isso aí, como alguém disse para mim um dia, isso aí pode fazer a manifestação da glória de Deus? Isso aí? Alguém como você? E você às vezes murcha, né? Você fala assim, é verdade, né? Quem sou eu, né? A glória a Deus, que o Espírito vai transformando a nossa mente de fé em fé. Você vai crescendo de fé em fé. Você vai crescendo de fé em fé, até que se torne rema. Isso se torna rema, o poder de Deus sendo manifesto através de você. Aleluias! E todas as coisas agora, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, o mundo, a vida e a morte, agora pertence a nós, porque nós estamos em Cristo, nós somos Cristo, verdadeiramente. Seja as coisas presentes ou as do futuro, tudo agora é nosso. Então, Ele nos deu um poder incalculável. Eu falo que as pessoas não entenderam o que é esse evangelho, o que é a justiça de Deus. Deus te deu o poder infinito para você aprender a viver juntamente com Ele, a reinar junto com Ele. Sabe o que eu comparo? Quando uma pessoa começa, às vezes nesses filmes que a gente vê, ela começa a aprender a voar. E ela vai conquistando, ela vai conquistando, ela vai conquistando. Assim somos nós. Nós vamos conquistando, cada vez mais através de Cristo. Cada vez mais vamos mais longe. Podemos conquistar e cuidar das coisas já do futuro. Você tem noção do que é você orar hoje para que o seu futuro seja mudado, para que o futuro da humanidade seja mudado? Esse poder veio para mim e para você. Às vezes a gente não sabe como fazer, é por isso que veio a oração em línguas. Ele fala assim, você talvez não saiba como orar para isso acontecer, mas o Espírito que está em você, esse sabe como convém orar. Aleluias! Então é algo que talvez a mente humana nem consiga entender o tamanho, a profundidade, a altura do que foi entregue para nós hoje. E nós só precisamos simplesmente dizer, yes, Lord, faz aí como o Senhor quiser. Tudo é possível agora, tudo é possível ao que crer, ao que manifesta essa justiça de Deus. E isso não veio por nosso mérito pessoal, veio gratuitamente através de Cristo Jesus. E nós podemos crescer de fé em fé, orando em línguas e conhecendo essa palavra, conhecendo quem somos nós, conhecendo o poder que opera através de nós, um poder assim imensurável, que não se dá para medir o poder que Ele nos deu. Então, começou lá com Abraão. Abraão, ele teve uma das primeiras atitudes de fé. Ele já era velhinho e tal, e aí ele recebe esse dom da fé e ele pratica. Como o apóstolo Paulo, como João, como Pedro. Você sabe que ele fala, ele ir em vida aos céus, como João, como Paulo, conhecer os céus dos céus. João chega lá nos céus e aí fala assim, você conheceu o primeiro andar, agora vamos subir mais. E vai se revelando, e sobe mais, e vai se revelando. E conhecer os céus dos céus, estando ainda em vida, é algo tremendo. Por isso que ele foi chamado amigo de Deus. Eu acredito que por aí deve ter muito escrito de João, escondido, onde fala sobre a intimidade dos dois, de Cristo Jesus com João. Dessa intimidade deve ter muita coisa bonita, porque aquele que tem intimidade com o Senhor conhece detalhes que os outros não conhecem. Então, fala sobre crer quando não se tem nem esperança. Você tem noção do que é isso? Não tem esperança nenhuma disso acontecer, mas a pessoa crê, porque usa algo chamado fé,
que é o Espírito do Senhor. A fé que vem pelo crer, que vem do Espírito de Deus, a manifestação do Espírito de Deus. Então, quando você espera no Senhor, naquilo que Ele falou que pode fazer através de você, e isso vai ser imputado como justiça de Deus. Aleluias. Isso vai estar sendo imputado em nosso favor. Quando Estevão está sendo apedrejado e ele vê os céus abertos e ele fala assim: Senhor, não lhes impute este pecado. E ali ele dá a oportunidade daquele povo não ser cobrado aquele pecado deles. E isso livrou a cara de Paulo. Então você veja que ele talvez não tivesse noção de como aquelas pequenas palavras dele para o Senhor iria mudar a vida de gerações futuras, de como seria importante a bênção sobre o inimigo. Como isso é importante. Às vezes você não tem noção quando você fala assim: eu abençoo aquele que me fez mal. Você não tem noção de como você está livrando as gerações futuras daquela pessoa. Como você está livrando até a própria pessoa de todo o mal. Então não prive ninguém dessa graça. Eu não lembro o versículo, se você achar aí pode colocar. O apóstolo Paulo fala assim: cuidado, acho que se não me engano é Paulo, cuidado para que ninguém se prive seja privado desta graça. Então você tem a oportunidade de liberar essa graça, o bem que o outro não merece. Isto é muito importante. Isso é muito importante porque isso faz crescer o reino. Porque às vezes aquele que você tem como inimigo seu hoje é aquele que vai ser a preciosidade na mão de Deus. Então cuidado para não privar ninguém da glória de Deus. Aqui, ó. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. Essas foram as palavras de Estevão. Estevão, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Aleluias. Isso é lindo. E de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, por ela muito se contamine. Então, é uma das regras de Deus, do Espírito de Deus. Cuidado quando te fizerem mal, cuidado quando te maltratarem, te ofenderem, te humilharem, você não guardar essa mágoa, você abençoar, para que o outro não seja privado dessa graça. Porque às vezes o outro é o Paulo que vai mudar toda a história dos outros. Então, seja usado por Deus, seja essa manifestação. A justiça são os direitos que nós recebemos de mudar a vida dos outros só com a nossa bênção, principalmente quando eles não merecem. É aí que está o segredo do reino de Deus. É aí que você é empoderado, sabe? É aí que você vai receber muito, porque ele fala assim: se você for fiel no pouco, ele vai te dar muito mais. Então é da vontade de Deus que a gente perdoe a todos, para que ninguém seja privado da glória, da majestade, da graça desse poder, para que alcance todos, porque Cristo morreu por todos, e Cristo está em todos. Então quando nós abençoamos aquele que nos fez mal, é bom você lembrar: eu estou abençoando o próprio corpo de Cristo. O próprio corpo de Cristo. Isso vai fazer diferença para mim e para ele. Então não esqueça, isso é uma ordem de Deus, do Espírito de Deus, é a justiça de Deus, e isso vai mudar tudo. Mas só tem essa atitude quem acredita que vale a pena, acredita que realmente Deus, ele é aquele que sabe todas as coisas. Quando ele manda a gente abençoar aquele que nos está fazendo mal, ele deve saber muito bem o que está fazendo. Então, obedecer sempre é melhor do que sacrificar. Então, que a gente seja essa oferta viva, e cada dia a gente seja essa manifestação. Bota aí para mim Romanos 4, 18 e 19. Romanos 4, 18, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência.
e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já adormecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco o amortecimento do ventre de Sara. Aqui fala sobre não olhar circunstâncias físicas. Às vezes as promessas do Senhor, nós olhamos e fisicamente nós não temos nenhuma condição de realizar os grandes feitos do Senhor. Mas nós precisamos nos santificar. Bota aí Romanos 10, 2, 3, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Se sujeitar à justiça de Deus é mesmo quando você não entende obedecer, é manifestar a vontade, é crer que vale a pena, porque às vezes você abençoar quem está te maltratando pode não ser tão fácil, mas essa é a justiça de Deus se manifestando, um direito que vai abençoar você e ao outro. Ele fala assim, olha, bota para mim Filipenses 3:9, por favor. A justiça de Deus, cadê? E seja achado nele, não tendo nenhuma justiça que vem da lei, mas que vem da fé em Cristo, pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, tudo hoje tem que ser feito pela fé. O que é essa fé? A manifestação do Espírito de Deus em nós. Então, nós precisamos crescer nessa fé para poder manifestá-lo verdadeiramente. Então, vamos ser essa justiça de santificação, como ele fala. Nós vamos sendo santificados. A cada atitude nossa, nós vamos crescendo na fé, crescendo na graça, crescendo em sabedoria diante de Deus, principalmente. Isto é tremendo, mas são com pequenas atitudes de fé. Eu vou fazer porque creio. Eu vou manifestar o que eu já tenho, que é o próprio Deus em mim. Porque às vezes você se acha assim, eu sou incapaz de fazer. Não. Eu vejo muitas pessoas falam assim, eu não consigo perdoar. Mas não é você em si que vai fazer, mas é a presença de Deus em você é que te faz poderoso, é que te faz vencedor, é que te faz capaz, é que te capacitou para fazer. Então é só manifestar. Quando você libera essa palavra, eu perdoo em nome do Senhor Yeshua, Ele vai, essa palavra que é viva e que é eficaz, vai se tornar rema na sua vida. E assim todas as outras coisas. Você vai falar para trazer a existência. Falar para trazer a existência. É o direito que Deus te deu através da sua justiça. Então, fomos para isso justificados por Cristo, a raça humana, para ter esse direito de viver isso. Então, que a gente possa realmente crer no impossível, que não tem mais impossível para nós. Ainda que os nossos olhos estejam vendo tudo o contrário, é através do nosso falar. Eu creio em Ti, Senhor, eu creio no que o Senhor disse, que eu vou viver todo o melhor dessa terra e do mundo do porvir. É você trazer a existência através do poder que Ele te deu, do poder do Senhor em ti. Você ser essa manifestação, você usar essa fé, você manifestar a vontade do Senhor. E isto é reinar com Cristo. Então vamos aprender a estar falando para trazer a existência e manifestando. Aleluia. Então isso é um praticar. Às vezes no começo eu não cria muito não. Se eu falar para você que cria muito, mas não tinha nada a perder, não custava nada praticar. Mas à medida que vai funcionando, você vai ficando radiante. Eu falo, aquilo se torna verdade, para a glória do nosso reino. Porque a palavra que é viva,
e que é eficaz, vai trabalhar em cima do que eu falei. E o que eu falei foi trazendo a glória de Deus, o impossível para o meu viver, o impossível para o meu viver. Então você vai vendo aquilo se tornar verdade, rema na sua vida. Isso vai te deixando poderosa e tendo ousadia de pregar e ousadia de viver. Mesmo quando você olha assim, tá, meu Deus, tá tudo ruim, mas vai melhorar. Porque a justiça de Deus, o Senhor me deu essa justiça. Então eu preciso servi-lo, não com a minha justiça pessoal. Acho que não vai funcionar muito. Não, eu vou fazer a justiça de Deus, que é Ele poder me usar como Ele quer e acontecer verdadeiramente. Amém. Obrigada, Senhor, pelos direitos que o Senhor nos deu. Obrigada porque temos direitos e deveres. Que a gente todos os dias se sinta honrado em poder ser participante dessa justiça maravilhosa que nos colocou em um tão alto lugar de honra, Senhor. Obrigada, amado. Obrigada, amado, por tudo. Até por aquilo que a gente não conseguiu enxergar ainda através do Espírito. Muito obrigada. A Ti todo o agradecimento e toda a honra para sempre. Amém.